Bom dia a todos. Bom dia. Brasil, coronel. O pessoal que tem questão de matemática aí não vai não, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá, pessoal. Então, hoje é a nossa revisão da nossa AP2, que ocorrerá exatamente daqui a 2 semanas, no dia 14 de outubro, tá certo? Após o recesso de vocês, e na quarta-feira, após, temos um feriado na segunda 12, e temos dia 13, aula de outras matérias, e 14 a nossa AP. E aí a gente agora vai fazer uma revisão rápida, tá certo? Até porque o assunto está muito fresco na mente de vocês. Tá certo? Eu não sei se vocês começaram a estudar o assunto ainda, mas a gente agora vai, né, passar realmente aquilo que é importante, mais até do que a gente já diminuiu. Né? Esse é um problema que a gente vai ter. Estava até conversando com o pai de aluno na segunda-feira. A gente não vai conseguir dar o programa todo, tá certo? Se eu quisesse dar o programa todo, eu e o Coronel Monteiro, vocês iam ficar mais sugados do que já estão, entendeu? Então, infelizmente, a gente teve que tirar alguns assuntos e realmente dar o que é importante. Esses assuntos vocês todos irão rever no ensino médio, tá certo? Não tem problema nenhum, mas a gente vai passar também para os professores do 8º ano, tá certo? Essa matéria que vocês não tiveram. Parece que o ano letivo, ano que vem, vai começar mais cedo, então se começar mais cedo, a gente também pode dar uma passada sobre esse assunto, principalmente a América Espanhola. A América Espanhola é importante, mas para vocês terem, semana que vem vocês não têm aula, aí na outra semana vocês só têm a prova na quarta-feira, e aí vão faltar só mais 2 semanas para você começar nossas AES. Então, se eu desse mais um assunto a vocês, ia carregar mais ainda vocês. Eu tenho certeza que eu sei que tem, o coronel está aí para confirmar, tem aluno ainda que está faltando nota do segundo tempo. Tá certo? A ideia aqui, por conta desse ano turbulento que a gente teve, é ser um facilitador para vocês. Então, nossa matéria vai acabar antes, não vou dar mais assunto, tá certo? Então, esse é o nosso último assunto, tanto para E quanto para os APs que virão, né? Basicamente, só essa última AP. A terceira AP é um assunto que é importante também, que a gente, infelizmente, não deu, que é a questão tanto dos índios como dos negros africanos, que era uma matéria que a gente tinha que ter dado, né? Normalmente, aula para vocês, mas não tinha tempo, não tem tempo. Como era para ter dado África Ocidental também, não tivemos tempo, tá certo? Então, a gente, diante desse quadro, a gente teve que decidir. Não dava para dar o livro todo, e aí a gente escolheu os assuntos mais importantes, que tem mais a ver com a gente, tá certo? No seriado, cai América Portuguesa. Eu tenho certeza que no seriado, até porque eu dava aula de sociologia no ensino médio até o ano passado, então, para quem vai fazer o seriado aqui em Recife, cai holandeses, cai muito holandeses, que é a nossa história. Então, a gente resolveu priorizar os assuntos mais importantes dentro do plano de sequência de dados, que alguns assuntos ficaram de fora, infelizmente. Eu só estou fazendo essa meia-culpa com vocês, porque a gente, no começo do ano, a gente tem tudo planejado e aconteceu o que nunca aconteceu, pelo menos nos últimos 100 anos, que foi essa pandemia, e aí mudou tudo. Então, esse é o último assunto do ano. A nossa AE, vocês estão muito bem de AE, vai ter 2 capítulos para estudar, ou seja, muito fácil. Acabei de terminar a AE, tá certo? Tá tranquila, tem 1 ou 2 questões que eu realmente estão difíceis, como é previsto, mas, a grosso modo, ela está bem tranquila para vocês fazerem ela. Acho que é a partir da segunda semana de novembro, se não me falha a memória. Tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Todo mundo aí aberto nas aulas 27, 28 e 29, em PDF ou em PowerPoint, aí é com vocês. Tá certo? Então, é importante a gente saber os motivos do declínio português. É importante. É meio óbvio, né? É meio óbvio.
que esse declínio ocorreu ao final do século XVI, com a diminuição dos lucros. A diminuição dos lucros. Aqui, vou aprofundar o assunto. Isso aqui é uma revisão, mas é uma chance da gente aprofundar, que é um tempo a mais para a gente falar sobre o assunto. Vocês lembram que Portugal não se preocupava com colonização? O negócio deles era fazer comércio. Então, enquanto eles estavam fazendo comércio, eles estavam lucrando. E aí, existe um termo americano que fala, que é muito sintomático do que aconteceu em Portugal. Não existia Estados Unidos na época, mas eles usam isso hoje. A gente pode usar para aquela época também. Outnumbered. O que significa uma pessoa sofrer outnumber? Ela perdeu porque ela tinha menos. Então, por exemplo, se uma das turmas resolver se rebelar, vamos cobrir o professor de beijos. Major Igor não quer beijo, mas todo mundo, vamos dar beijo. O que é que vai acontecer? Eu vou levar beijo de todo mundo. Por quê? Porque vocês são 30 alunos e eu sou somente uma. Eu sofro de outnumbers, eu estou em menor número. Então, Portugal, pela questão de só se preocupar com o comércio, ele levou o famoso outnumber. Por quê? Porque na hora que os impérios eles se centralizaram, na hora que eles começaram a expansão deles, Portugal, pouca gente, pouco recurso. Então, todas as marinhas eram maiores do que Portugal, do que a marinha portuguesa. Então, por isso que eles passaram a perder do comércio, porque tinham menos efetivo, porque tinham menos navio e porque a marinha deles era menor. Então, se fosse brigar com a Espanha, invencível armada. Se fosse brigar com a Inglaterra foi o maior império da humanidade até o século XX, basicamente por conta da sua marinha. Um império onde o sol nunca se punha. Porque o Japão, quando era noite, no Ocidente era dia, e quando era dia, aqui era noite lá. Quando era dia lá, era noite aqui. Então, ou seja, a Inglaterra, o sol nunca, no Império Inglês, o Império nunca se punha. Por conta da sua armada. A Holanda, por conta das suas companhias empreitadas privadas, público-privadas, também tinha uma marinha maravilhosa. Então, Portugal começou a ver esse declínio. Por quê? Porque o comércio diminuiu. Por quê? Porque eles eram menores do que os outros. Tá certo? A Espanha saiu na frente por conta da sua invencível armada, e a única coisa que estava dando lucro para a Espanha era Portugal. A única coisa que estava dando lucro para Portugal era o nosso comércio de açúcar. Aí, para terminar de aumentar o problema, como quando a gente chega no fundo do poço, sempre tem um alçapão, aparece um rei maluco lá em Portugal, Dom Sebastião. Importante, hein? Dom Sebastião, eu acho que é importante. Tá certo? Que achava que ainda era um cavaleiro medieval, que tinha que lutar contra os infiéis. Sebastião é importante, hein? E aí, com a morte dele, assume o tio dele. Só que o tio dele era da igreja. Vocês lembram lá no começo que a gente falava que o filho mais velho sempre ia ser rei, ia ser nobre, ia ser o dono das terras, o segundo ia para a igreja, para poder manter essa... Olha isso aí acontecendo também em Portugal. Então, o tio-avô do Dom Sebastião, ele era religioso, então não ia deixar herdeiro, não ia fazer nada, pelo menos na teoria. A gente sabe que acontece, inclusive foi uma das razões da reforma religiosa. Pessoal, como sempre, história tem uma causa e vai levar uma consequência. Pensem assim que vocês sempre vão tirar 10. Certo? Foi assim que o Major Igor sempre tirou 10 em história. Pensando que tudo tem um porquê, tudo tem uma causa e tudo vai levar uma consequência. Tudo tem um porquê aconteceu, tá certo? E aí, por exemplo, a gente vai falar hoje da nobreza inglesa. O Papa da Igreja Anglicana é a rainha da Inglaterra. Ou seja, aquilo que aconteceu lá atrás com Henrique VIII, 500 anos depois reverbera. Tem um porquê. Tem um porquê a rainha da Inglaterra ser o Papa da Igreja Anglicana. Porque o rei da Inglaterra foi quem? Mas isso não é nossa... Tá certo? E aí, nós, com Filipe II assumindo o que ficou conhecido como União Ibérica, a junção dos territórios Portugal e Espanha, né? Por que União Ibérica? Porque onde hoje se encontra Portugal e Espanha, onde já se encontrava naquela época, é o que se comumente chama de Península Ibérica. Portugal, para não ficar mal na foto, passou a chamar Filipe II e Filipe I de Portugal. Mas isso aí era só
da boca para fora. É dizer que o Major é bonito. Todo mundo sabe que eu sou feio. Então, dizer que o cara mudar o nome dele não vai mudar o fato de que Portugal estava sobre o domínio espanhol. Tá certo? E aí, com isso, nós passamos a ter a quebra da linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Vou botar mais gente para dentro, que está atrasado. Tudo bem. E aí nós temos as entradas e bandeiras. Pessoal, eu acho que entradas e bandeiras é importante para E, hein? Para B também. Mas para E é importante, hein? Entradas e bandeiras. Eu acho bom saber o que é um e o que é outro. Eu acho que é visu. Não é não, Coronel? O senhor que mandou aí quase todas as questões da E aí para poder montar. Eu acho que entradas e bandeiras é visu. Tá certo? E aí nós tivemos, né, a guerra contra os franceses para tomar de volta o Maranhão. Não é aí, tá certo? É para tomar de volta o Maranhão? É o Maranhão. A cidade ocupada pelos franceses é a ilha do Maranhão? Não, pessoal, é São Luís. Tá certo? Teve gente que falou, professor, não existia cidade na época. Beleza, passou a existir depois. Sabe o que nunca existiu? A Baía de Guanabara nunca virou cidade. A ilha do Maranhão nunca virou cidade. Tá certo? Então, o pessoal que me mandou aí ponderação pelo Gmail, tá certo? Eu respondi com toda a paciência do mundo, tá todo mundo cansado, mas eu fiquei irritado com vocês. Porque, poxa, eu falei cidade. Se a pessoa botasse vila, eu consideraria, até porque no momento não era cidade, mas se transformou em cidade. Ninguém toma uma Bahia e fica no meio da Bahia, por exemplo, a Baía de Guanabara. Tá certo? É, Brandão. Porque eu falei cidade. Vocês têm que aprender. Pessoal, nossos enunciados são curtos, são pequenos, são de fácil interpretação. No ensino médio, vocês vão ter enunciados de uma página. No Enem, também. Então, vocês têm que começar a se preocupar em ler o enunciado. No enunciado estava lá, cidade. E aí o aluno vai e bota ilha. Eu não quero o nome da ilha, eu quero o nome da cidade. Tá certo? Aí teve gente que não satisfeito botou Rio de Janeiro na Baía de Guanabara e São Luís na Ilha do Maranhão. Pô, beleza. Não precisava disso tudo, mas aí sim, corretíssimo. Mas aí o cidadão, o aluno bota, a aluna bota cidade, Ilha do Maranhão. Não era ilha, eu não pedi ilha. Eu não pedi acidente geográfico. Ilha e Bahia são acidente geográfico. Eu não pedi isso, eu pedi nome da cidade. Mesmo não sendo cidade ainda. Tá certo, pessoal? Então, nós temos isso aqui. Ó, eu acho que isso aqui vai ser importante para a P, hein? E para a E, hein? A questão aqui das entradas e bandeiras. As bandeiras, às vezes, elas duravam, né? As entradas, elas duravam, né? Anos. Tá certo? Porque as pessoas, por exemplo, essa aqui de caça ao índio. Meu amigo, essa aqui o caboclo foi. Saiu de São Paulo. Chegou até o que hoje a gente conhece como Peru. Tá certo? Saiu do Brasil pelo Mato Grosso do Sul, entrou no Peru, voltou para o Brasil, chegou até Rondônia, dobrou ali, aquele ali é o Rio Madeira, tenho certeza, porque eu construí obra ali quando eu era tenente/capitão. Tá certo? Ele pegou ali o Rio Madeira, chegou lá no Rio Amazonas e foi sair lá na Ilha de Marajó. Numa época que não tinha estrada, numa época que vocês imaginem o tanto de tempo que demorou isso aí. Vocês podiam ter procurando o excesso de vocês para saber quanto tempo durou essa bandeira. Seria um bom exercício de pensamento para vocês verem como naquela época a vida era complicada. Tá certo? E aí a gente entra na Holanda. A Holanda é importante. Tá certo? Porque eles pertenciam à Invencível Armada. E aí, por conta, tá certo? Não só, mas um motivo importante foi a perseguição religiosa de Filipe II. A maioria dos habitantes dos Países Baixos eram protestantes. Filipe II extremamente terrivelmente católico. Tá certo? Então, ele começou a perseguir. Também tem a questão dos aumentos dos impostos. Então, a questão econômica também tem que se levar em consideração muito. Tanto a questão econômica como a questão religiosa, social. E aí, em 1579, os holandeses ficam independentes. Dinastia de Orange passa a ter o controle sobre as terras baixas. E eles criam, com apoio estatal, com apoio da coroa, mais companhias
muitas aspas nessa hora, privadas, a Companhia das Índias Orientais e Ocidentais. Acho que isso aqui vai cair na P, hein? Sei não. E aqui nós temos um mapa no século XV do que é nos Países Baixos. Hoje está muito menos do que isso, né? Já expliquei para vocês. Essa luz azul é do computador, cidadão. Eu ainda não sou youtuber profissional para ter uma ring light. Quando eu virar youtuber profissional, com certeza eu vou comprar aquela ring light para botar aqui na minha cara e ficar um negócio bonito. Tá azul porque é o... Tem um fundo azul aqui da Feira das Nações, do colégio de 2018. 2018, aqui Feira das Nações, aí é azul, aí joga a luz azul, porque bate ali a luz. Aí tem a luz aqui do computador. Tô parecendo Smurf. Muito obrigado. E se alguém me chamar de papai Smurf, eu vou dar FO, hein? Sem piadas sobre isso. Então, nós temos aí o que era naquela época Blumen Group, Ítalo. O pessoal que faz o comercial do Datinha é o Blumen Group. E, pois é, né? Carecas também, quem sabe? Só que eles são melhores, muito melhores músicos do que eu, com certeza bem mais ricos. Eles têm um show em Las Vegas. Tá certo? E aí, os holandeses, né? Eles avançam, né? Começam com... Veja bem, Pedro Álvares Cabral chegou em 1500 ao Brasil. Eles, 120 anos depois, começam a expansão deles. Ou seja, demorou bastante tempo. Isso deve ao fato deles demorarem para se organizarem, jugo espanhol, etc. Então, Portugal, né? Durante muito tempo ele aproveitou, mas como ele não quis expandir demais, ele ficou perdido no tempo. Então, em 1624, eles adentram a Baía de Todos os Santos e ocupam Salvador. Então, se na prova eu botar qual foi a cidade primeiro invadida pelo holandês, aí vai ter aluno colocando Baía de Todos os Santos. Vai estar errado. Eu quero cidade, eu não quero acidente geográfico. Todas as cidades também são acidente geográfico. Aqueles que fizerem a melhor faculdade, a faculdade de História, vão ter uma matéria chamada Geohistória, que é simplesmente maravilhosa. Tá certo? Então, os baianos expulsaram os holandeses em 1625 e aí, em 1630, eles sobem um pouquinho mais a norte. Arrasam Olinda, que é a cidade mais importante, e tomam Recife. Tá certo? O Arraial do Bom Jesus, o coronel já falou aí. Tá certo? Tem um monte de marco pela cidade. Inclusive, Coronel Monteiro, domingo eu fui ao mercado e encontrei o Coronel Monteiro, diretor do Forte do Brum lá. Aí até comentei que eu tinha falado dele na aula, porque ele era o diretor do Forte do Brum. E ele falou: você estava falando mal de mim? Eu falei: Coronel, o único defeito do senhor é torcer para o Náutico. No resto, o senhor é maravilhoso. Ele deu quando eu servia na... Quando eu... Tá ouvindo? Sim, senhor, pode falar. Quando eu servia na região, ele já estava acertando para ser o diretor do Forte do Brum, que ele gosta muito daquilo lá, Gustavo e gosta, se envolve muito com o Forte do Brum. No fim, ele conseguiu o que ele queria, né? Que era trabalhar lá. Inclusive ele falou que o Forte está aberto. Eu falei: coronel, mas os alunos não estão em aula, então eu não posso pegar um busão como eu queria muito e levar eles lá. Aí ele: não, mas vamos fazer isso ano que vem. Eu falei: não, coronel, com certeza. Só o sétimo ano que vem, se Deus quiser, com vacina, a gente vai lá e... Mas vocês, alunos nas férias, depois que isso tudo acabar, visitem o Forte do Brum, que ele é maravilhoso. E aí o Omão, Henrique Dias, o Omão sem mão, né? Depois de todas as piadas infames de vocês. Nicolas, é assunto novo, mas tem assunto melhor do que esse? Não tem, é outro tipo de assunto, mas vocês vão lá para visitar, para aprender cultura geral, até porque isso vai servir para aqueles que forem fazer seriado e também para aqueles que forem não, todos vocês realizarão o Enem e até para os concursos militares, aqueles que querem ser militares, também é importantíssimo. Lembram que aqui nasceu o nosso exército e o Forte do Brum é um pedaço da história do nosso exército. Tá certo? E aí, peraí, Gamboa está com a dúvida. As terras do mundo todo iam pertencer à Espanha. Veja bem, Gamboa. As terras do mundo não pertenciam à Espanha ainda, quase todas. Brincadeira, não. Mas a Espanha tinha todo, por exemplo, não foi a terra do mundo, mas a gente pode dizer que toda a América passou a ter um único dono. Por quê? Porque
Porque o Tratado de Tordesilhas, ele dividiu para cá e Portugal, para cá e Espanha. Não foi isso que ele fez? A partir do momento em que isso tudo é de um rei espanhol, essa divisão acabou. Isso ajudou. Por quê? Porque enquanto Portugal estava preocupado com a cana-de-açúcar, a Espanha estava preocupada com minas de ouro e prata lá no Pacífico, do outro lado, né? Ali, Peru, Bolívia. E aí nós temos esse meio, esse sertãozão, como a gente citou na outra aula, nós temos esse sertãozão que ninguém se importava. Nem Portugal. Portugal não podia se importar porque não era terra portuguesa, era terra espanhola. Mas a Espanha estava tendo muito lucro com aquele pedaço lá. Então, quando o Tratado de Tordesilhas baixou, Portugal começou a avançar por conta, né, daquele negócio, da questão do gado, do couro, né, por conta disso, da expansão, tá certo? Uma questão que eu não citei, mas é importante para aprendizado, não vou cobrar mais da questão de aprendizado. A nossa Mata Atlântica foi destruída porque para a caldeira do engenho de açúcar a gente precisava de madeira. A nossa Mata Atlântica foi destruída por causa disso. Então, a gente começou a ir atrás da madeira das florestas. Para poder o quê? Para poder, né, energia térmica. Era o que movia a caldeira, era o calor do carvão. E o carvão veio da madeira. Esse carvão nosso, dessa época, vinha da madeira. O carvão hoje tem outra... Né, tem um carvão que é mineral, principalmente na Alemanha, o maior produtor de carvão mineral do mundo, até hoje. Vale do Ur. Por isso que tem o melhor aço do mundo também. O melhor aço do mundo não é japonês, é europeu. Por quê? Porque a queima, lá tem muito ferro e muito carvão. A queima ela é diferente. Por isso que as espadas europeias são melhores do que as japonesas. Toledo, vocês lembram da minha foto em Toledo? Pronto, tem uma razão de ser. Tá certo? Então, a Espanha estava preocupada, Portugal foi avançando. Quando Portugal voltou a ficar independente da Espanha, essa terra já estava ocupada por português. Uma das razões pelo qual o Brasil tem esse tamanho hoje é essa. A Espanha não estava preocupada, porque estava tendo muito lucro ali. Portugal, quando o Tratado de Tordesilhas baixou por conta da Espanha, está dominando Portugal, conseguiu avançar para o interior. Quando Portugal conseguiu, né, na restauração, a independência da Espanha, essas terras estavam ocupadas por portugueses. E aí, a Espanha não tinha muito mais o que fazer. Tá certo? E aí, em Recife, veio um funcionário da Companhia das Minas Ocidentais, Maurício Nassau. No primeiro momento, os senhores de engenho apoiaram, porque o dinheiro veio, tá certo? O Maurício Nassau, apesar de ser protestante, não estava muito preocupado com a religião de quem estava aqui, estava preocupado com lucro, desenvolvimento, evolução, tá certo? E aí, com isso, nós tivemos liberdade religiosa, muitos cristãos novos. Né? Por que cristão novo? A gente não falou sobre isso, realmente. Por conta da pandemia, a gente não teve tempo. Então, o que aconteceu? Judeus na Europa, perseguidos por sua religião, eram obrigados a se converter. Passaram a ter o nome de cristãos novos. Por quê? Porque não nasceram cristãos, mas se transformaram em cristãos por conta de conversão. Então, eles eram judeus, passavam a vida... Falei? Que bom, Brito. Não sei se na 701 e na 704, quando o Monteiro citou, mas na aula eu falei. Olha, 702, 703. Eu inclusive falei de que muitas pessoas que têm nome de árvore, Pereira, Oliveira, esses nomes são muito a ver com cristão novo, né? Então, estou falando aqui, todo mundo já sabe. Estou aqui perdendo nosso tempo. Vamos lá. Que bom que vocês já sabem disso. Então, os cristãos novos, barra de Deus, vinham para cá e podiam professar. Tá certo? Fale, Maria Clara. Maria Clara, também. A dívida aumentou, tá certo? O senhor diz, aí a questão religiosa, veja bem, é uma sequência, como tudo na história. Então, primeiro foi o seguinte, o lucro começou a diminuir. O lucro começou a diminuir, eu tenho dificuldade para pagar. Eu tendo dificuldade para pagar, eu vou começar a virar caloteiro. Ou, como aqui em Recife a gente gosta de falar, checheiro. E aí, mas quem está sendo caloteiro na história? Está sendo o senhor de engenho. Vocês acham que o católico que tinha um comérciozinho pequeno na Vila de Olinda está preocupado
preocupado com o que o senhor de engenho está deixando de pagar o banqueiro holandês? Não. Então, o que é que o senhor de engenho faz para ter esse apoio daquele comerciante que não está nem aí o empréstimo que que o senhor de engenho está devendo? Ele começa a falar em cruzada, guerra religiosa, a fé católica tem que prevalecer sobre o mundo. Aí aquele senhor que não tem empréstimo, que não tem nada, que está vivendo a vida dele, fala que é católico fervoroso, fala realmente. Então, a questão da religião foi um outro fator usado para manobrar, que os senhores de engenho usaram para não saldar a dívida deles com... E aí, todo esse problema econômico foi bater em quem? Foi bater no chefe. Então, os donos /Estado da Companhia das Ilhas Ocidentais falaram: Maurício Nassau, você não está fazendo mais um bom trabalho. Tchau. Tá certo? Vocês vão estudar isso no ensino médio bem mais profundamente, né? Razões pela qual Maurício Nassau ele foi mandado embora. Dizem que ele saiu daqui muito triste. É porque ele fez a cidade de Maurício, né, pessoal? A Ilha de Santo Antônio, aquela foto lá que a gente botou. Entendeu, Maria Clara? Excelente. Aquela foto que a gente botou lá é toda, né? É tudo aquilo que Maurício Nassau construiu. Tá certo? E aí nós tivemos a restauração portuguesa, ou seja, Portugal consegue se livrar da Espanha. Tá certo? Usam essa questão da revolta católica para abarcar mais pessoas para a sua causa, que na verdade era um problema de solvência econômica. Tá certo? E aí se junta o negro, o índio, Henrique Dias, Felipe Camarão, Vidal de Negreiros. E aí nós temos em abril de 1648 e em fevereiro de 1649 a Batalha dos Guararapes, onde surgiu o exército em 1648, no dia 19 de abril. Tá certo? E aí os cristãos novos, judeus, são expulsos. Vidal de Negreiros dá um prazo para eles saírem daqui com tudo. E aí eles vão para o norte e fundam Nova Amsterdã, hoje conhecida como a capital do mundo, Nova York. Tá certo? Acho que vai cair na P isso, hein? Eu acho, só acho. Tá certo? Pessoal, esse é um assunto importantíssimo para vocês, tanto é que eu basicamente dei 2 aulas sobre ele. Né? A gente fez essa é a terceira aula sobre esse assunto. A gente teve 2 aulas e agora a revisão. Tá certo? Lembrando, nossa AP dia 14, tá certo? Até sexta-feira estou publicando a questão do guia de estudo para P3. Vou colocar, já estou falando aqui, nossa APR1, nós tivemos 5 alunos que não realizaram a AP1, mas 2 alunos que ficaram de recuperação. Então, nossa recuperação, segunda chamada, ocorrerá no dia 19 de outubro, à tarde. Vou colocá-la no OpenRedu, vou colocar no mural, vou passar para os monitores, tá certo? E destaca bem isso aí, que a PR, recuperação, tudo, segunda chamada é de tarde. É à tarde, então será às 14 horas. Inclusive já está pronto, já montei a segunda chamada /PR, tá certo? Mas eu vou colocar o nome de todo mundo que tem que fazer, vou passar para os monitores, vou colocar no OpenRedu, vou colocar no mural do OpenRedu, vou colocar no conteúdo do OpenRedu, tá certo? Para que a gente não tenha mais faltas da nossa APR /segunda chamada. Tá certo? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Eu sei que vocês não começaram a estudar ainda. Tá certo? Até vi aqui no chat. Brasil, Coronel, pode falar. Mostrar que sabe aqui, para quando eles tiverem tempo, que for mais apurado, ver esse livro aqui, ó, O Tempo dos Flamengos, de José Antônio Gonçalves de Mello. É um livro excelente. E que aí aquela dúvida que eles ficam perguntando, será que como é que seria o Brasil se fosse holandês e não português? E aqui eles explicam, né? Eles dão uma explicação sobre essa questão daí. Então, José Antônio Gonçalves de Mello, é Tempo dos Flamengos. Perguntem para as Antilhas Holandesas. É um país pior que o Brasil. Brito, não precisa. Eu sei. Vocês têm várias APs, etc. E tal. Então, vocês não começaram a estudar ainda. Quando começarem a estudar, vocês estão em recesso. Eu não. Então, qualquer dúvida, vocês vão estar no recesso, descansando, fazendo o que vocês têm que fazer. Eu vou estar todo dia no OpenRedu.
Então, qualquer dúvida, coloquem lá. Vocês mandam por e-mail, eu respondo para vocês. Mas, como eu já falei mais de uma vez, a dúvida de um pode ser a dúvida de vários. Então, qualquer dúvida acerca de nota, acerca de questão, não tem problema. Vocês coloquem no particular, porque eu sei também que não é da conta de ninguém, nota de vocês. Quando é só dizer, mandem pelo Gmail. Agora, questão sobre o assunto, coloquem no mural. Porque aí no mural a gente abre uma discussão, joga outras questões lá, e aí vários alunos vão ter acesso a essa dúvida, se algum de vocês tiver essa dúvida. Tá certo? Mais tarde, essa nossa revisão vai estar aqui no YouTube, no nosso canal. Tá certo? E pergunto a vocês. Lembrando que nossa P3 está o dia 30. Serrão, vou colocar em você no grupo. Relaxe, relaxe, já sei. Vou resolver. Calma, calma, vou resolver. Já estou ciente. Inclusive, o aluno já me acionou. Me lembrou. Não tinha lembrado, realmente. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão? Tá certo? Nossa P3, prazo dia 30 de outubro. Ou seja, tem um mês a partir de hoje. Até sexta-feira eu coloco lá para vocês. Tá certo? Coronel, alguma coisa? Não, nada não. Bom dia para todos. Bom dia, pessoal. Vamos estudar matemática. Eu estou sabendo que tem problemas, muitas questões. Vamos fazer. Beijo. Tchau.